Eu sei que não é o tema do podcast, mas eu vou abrir, aproveitando o teu parênteses, antes da gente ir para o condicionamento operante. Perfeito. Porque, de fato, a gente está falando de comportamento e acaba caindo nesses nichos, né? Nessas searas. Eu tenho uma aula lá no RD que eu falo sobre... Não lembro exatamente qual que é o tópico da aula. Sobre dinheiro, talvez, alguma coisa assim. Ou sobre... Não lembro. E eu falo sobre a minha opinião. Não é a minha opinião, na verdade, mas o que seria o mais ideal para cotas, né? E eu comento assim, eu falo, pessoal, é muito difícil você pensar do ponto de vista de aprendizagem que uma criança branca cresça num condomínio, estude numa escola onde só tem brancos e a única pessoa de cor é a filha do faxineiro que ganhou uma bolsa ali na escola. Depois chega na faculdade federal, enxerga um monte de gente diferente de todo jeito. É óbvio que essa criança vai ter um preconceito ali porque ela foi privada no seu processo de aprendizado a ter exposição e aprender a conviver com um número maior de pessoas com outro tipo de diversidade, com uma diversidade maior. E aí eu falo, eu acho que, não sou especialista nessa área, posso estar falando uma grande bobagem, mas do ponto de vista de aprendizagem seria interessante ter cotas na infância. Porque aí não chegaria a ser estranho para a pessoa conviver com pessoas diversas. Não sei se isso se encaixa no que você está falando aqui. Eu acho que assim... Porque não teria essas associações. Você cresce convivendo com todo mundo. Você não vai chegar lá na universidade totalmente perdido, sem ter... Totalmente perdido não, mas tendo sido privado de conviver com um grupo mais diverso de pessoas, e você ficou aprendendo a vida inteira que a pessoa negra é o filho da faxineira, na escola particular que você estudou e tal. Se tivesse uma diversidade maior desde pequeno, talvez nem surgiria o preconceito, porque para criança o mundo sempre foi daquele jeito. É uma perspectiva interessante, né? Sentido. Claro, faz sentido. Na realidade, essa questão do preconceito, dessas associações, elas ocorrem em 2 níveis, né? Porque por isso aí a diferença de aprendizagem e memória é interessante. Porque esses condicionamentos, eles podem gerar tanto memórias declarativas associativas, como algumas memórias não declarativas. A gente já vai falar sobre a diferença desses tipos de memória, mas de modo geral a gente pode pensar em explícito e implícito. Explícito é assim, ó. Eu não gosto... Isso não sou eu falando, galera, não façam esse corte, mas eu não gosto aí de... Aí o cara do canal de cortes pega só essa parte de agora. Né? E já me destrói minha reputação. Nem vou falar agora. Não, mas então assim, eu não gosto de uma etnia. Eu não gosto de uma etnia tal. Ponto. E eu explicitamente falo isso. Essa etnia me causa um mal-estar. É desagradável estar com essas pessoas. Isso é uma posição, uma memória explícita. Você sabe que sabe. Existe um condicionamento clássico associando aquela emoção negativa àquele grupo. E você sabe que é isso e é aquilo, né? Tem a clareza disso, é explícito. Você conscientemente sabe disso. Agora existem respostas que são implícitas. E é isso o principal culpado do racismo estrutural, do racismo real. Mas é o que eu acho que acontece quando você priva uma criança de conviver com uma diversidade de pessoas. Mais chance de formar isso sem a criança saber direito. Tá, exatamente. Ela fala, eu não sou racista. Mas ela tem comportamentos racistas. A única vez que ela vê alguém negro não é na escola, é no noticiário que está falando de assassinato. Ou o filho da faxineira. Exatamente. Ou alguém que na posição social tem algum demérito. Sofre bullying, não sei o quê. Perfeito. E daí daí você pode até que a criança cresça e diga explicitamente, eu não sou racista. Mas não existe muito isso de... na realidade, você se comporta como racista, assim. Todos nós somos transversados por esses vieses implícitos, né? Depois, quem quiser pesquisa os testes de vieses implícitos do projeto implícito de Harvard. Você faz testes lá que mostram quanto das tendências implícitas você tem de preferir uma etnia a outra, gordo a magro, jovem a idoso, mulher a homem. Ou você colocar uma imagem, por exemplo, de um piquenique agradável e uma pessoa branca e a pessoa tem que clicar um botão. É o IAT. Isso aí mesmo. Depois Association é mais difícil para uma pessoa associar uma imagem de uma pessoa negra com uma coisa agradável. Ela demora um pouquinho mais. Demora um pouco mais. Ou seja, o cérebro sabe, de alguma forma, o cérebro tem aquela informação ali e muitas vezes é isso. Esse era o meu ponto que eu queria falar. Talvez a gente conseguiria reduzir, eu sei que é impossível, mas uma das possíveis alternativas seria jogar desde o início, tá ligado? Porque aí, às vezes o pai é racista e a criança fala,
Eu nem tô entendendo o teu comportamento, porque na escola eu convivo com todo mundo. Entende o que eu quero dizer? E mais que isso, até no material didático, né? Isso a gente está aprendendo agora. Eu estou, inclusive, trabalhando como conselheiro editorial da editora Sophos. Nós estamos criando algo bem novo, bem inovador, não roubem nossas ideias, mas que é justamente utilizar a neurociência para realizar um material didático. Então, a nossa nova coleção de livros didáticos da editora Sophos, ela está sendo baseada numa instrumentalização neurocientífica. Legal. De diversidade de tipos de domínios neurocognitivos. Tá ficando bem legal, né? Mas você entendeu o meu ponto? Eu entendi. Tá. Era isso aí que eu queria. Não, e eu vou colocar nesse ponto. Claro. Uma coisa importante, além da inclusão de cotas desde a infância, é desde a infância, por exemplo, tu ter acesso a um livro com a imagem de uma negra, perfeito. de um negro, Maravilha. de um índio, de uma pessoa indígena, de uma pessoa, né, de outra etnia. Porque tu imagina, cara, o moleque lá no condomínio fechado, na escola particular, no clube de futebol, desde pequeno só com um amiguinho branco. Chega numa federal, uma galera diferente pra caramba. O cérebro... Um grupo é outro grupo. Exatamente. É outras pessoas. Que os Sapolsky que fazem diferença são eles. São eles, exatamente. Nós.